Olá, boa tarde pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista, é um quadro que nós temos na PEX, sempre o terceiro final de semana do mês, em que entrevistamos um autor da Conscienciologia. Hoje temos o prazer de estar presente aqui com a professora Mabel Teles. Professora Mabel, ela é professora universitária, graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, especialização em Didática do Ensino Superior e mestrado em Administração. Conheceu a Conscienciologia em 1993 e desde 1994 atua enquanto docente e pesquisadora. É autora de 2 livros, o último que nós vamos abordar hoje, e o primeiro sobre profilaxia, com o título Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Então, professora Mabel, agradeço a presença, uma oportunidade única, estarmos aqui para conversar sobre o livro. E aí, para iniciar, o livro que nós vamos discutir hoje é sobre o Zéfiro, esse livro, não sei se todos têm, já adquirido a obra. Zéfiro, a Paridentidade Intermissiva, de Valdo Vieira. Então vamos conversar, todos estão aí, a qualquer momento podem nos interromper fazendo perguntas e que nós iremos aí conversar. Então, professora Mabel, vamos começar um bate-papo, você pode também contribuir com alguma pergunta, enfim. Qual foi o interesse em escrever este livro? Como que surgiu a ideia, como que se deu aí esse projeto? Então, primeiro, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de a gente estar falando sobre isso. Na verdade, essa ideia desse projeto não é meu, ele é do Paulo André, que é secretário-geral daquela IC Comunicons. E o Paulo André, ele, com aquelas visões dele, ele sempre tem uma coisa assim de visionário, ele chegou à conclusão um dia que seria muito importante ter uma trilogia sobre o professor Valdo. E essa trilogia seria o Zéfiro, a biografia do professor Valdo e um livro sobre o EM. E ele levou essa ideia para o professor concordou, e aí então Paulo André meio que convidou as pessoas que poderiam participar. A Nara, a professora Nara e o professor Everton, aqui do CAEC, eles já estão responsáveis pela biografia do professor, então esse caso já estava resolvido. Mas faltava alguém, melhor dizendo, que pudesse falar sobre o Zéfiro e que pudesse falar um pouco daquela consciência extraterrestre, que era o EM, que passou 50 anos com o professor Valdo. Foi quando ele me convidou para fazer o projeto Zéfiro e convidou a Mauri para fazer o projeto EM, que na verdade, vai sair um documentário em breve sobre o EM que estão terminando. Então foi assim que começou esse projeto Zéfiro, através desse convite do Paulo André. Aí o professor Valdo aprovou o projeto e a gente começou a trabalhar. E o nosso trabalho, na verdade, se deu a partir de entrevistas. Isso, eu vi aqui, foram várias entrevistas. Nós fizemos aí, eu já não lembro exatamente o número de horas, mas é mais de 40 horas de entrevistas. E a gente fazia intercalado, a gente fazia uma semana Zéfiro, uma semana EM. E aí era uma equipe que trabalhava nisso e a gente foi trazendo várias perguntas, tanto sobre Zéfiro quanto EM para o professor Valdo. E a gente ia gravando e depois que terminamos essas entrevistas, nós transcrevemos, formamos uma equipe para transcrever tudo que o professor Valdo tinha falado. Então foram muitas páginas, uma loucura aquilo, Era uma equipe grande trabalhando. E a partir desse material, eu recebi esse material dessa equipe e eu comecei então a pensar na estrutura da obra e como é que eu ia trabalhar um tema que é complexo, porque eu tinha que falar de uma consciência e na verdade a consciência correspondente também estava viva e eu tinha que falar então do professor Valdo, das vidas pretéritas do professor Valdo, do tempo intermissivo do professor Valdo, que era o Zéfiro, enfim, era quem sabe um desafio, Era para tornar tudo isso alguma coisa compreensível. Então
nesse trabalho todo, foi assim que a gente começou. Bacana. E aí, nisso, né, já entra a questão de como foi pensado, então, cada sessão. Pois é, a parte mais difícil, eu penso, no livro, no meu ponto de vista, foi justamente construir esse livro de uma maneira didática. É porque quem estava mais familiarizado com o Zéfiro poderia ter mais facilidade para entender. Mas o leitor, aquele leitor desconhecido, aquele que não conhecia muito essas ideias, como é que ele ia entender tantos personagens? Isso aqui, eu lembro que eu falava assim, professor Valdo, será que o Balzac não vai me ajudar? Porque o Balzac, ele é um romancista, brincadeira minha. Ele tinha 2.000 personagens, eu tinha muito menos aqui, mas eu tinha vários personagens e eu tinha que colocar esses personagens das vidas pretéritas, do Zéfiro, do professor Valdo ressomado, de uma maneira didática. Então isso que para mim foi, quem sabe, o maior desafio desse livro, né? E a gente chegou numa equação aqui mais ou menos, né? De maneira que as pessoas pudessem entender. E eu também tive o cuidado, se as pessoas olharem a linguagem do livro, né, a estrutura do texto, eu não coloquei epígrafe, eu não coloquei aquela coisa que a gente tem, né, da fórmula formal, da definição, papapá, porque eu achei que já era complicado o tema em si. Se eu entrasse com muita estrutura formal, eu achava que ia distanciar ainda mais, né? Ia interessar, né? Isso. Aí eu fiz esse texto corrido, assim, tipo narrativa, né? E tentei conversar com o leitor para que ele entrasse na história, né? Porque a história, né, para nós, quem sabe, seja muito fácil, mas para quem não conhece, como eu disse, às vezes não. Então eu tentei criar essa estrutura de fazer uma linha condutora, né? Um fio condutor, para que as pessoas pelo menos entendessem alguma coisa. Não sei se entendem tudo, mas alguma coisa elas pudessem entender da personalidade, da consciência. E depois, no final do livro, o desafio era fazer quase no final, né? Era fazer um cotejo, né? Uma comparação da personalidade do Valdo Vieira com a personalidade do Zéfiro. E aí, então, fazer esse cotejo, né? Precisou que a gente conhecesse alguns fatos da vida do professor Valdo, alguns fatos da vida de Zéfiro, das vidas de Zéfiro, para a gente conseguir um ponto de interseção, né? E esse que eu achei bacana, essa parte do livro, né? Porque aí te dá uma visão de conjunto daquela personalidade, né? Porque você vai pegando o passado, o presente e a intermissão, né? Então, até quando a gente lançou o livro, o Pedro Fernandes, que é o secretário da Consecutivos, né, que é a CIC, que estuda a personalidade consecutiva, ele fala assim, bom, Mabel, agora a gente já tem um livro, que é a cara da IC que a gente está fundando, né? Porque são as personalidades pretéritas, o período intermissivo e a consim hoje, né? Um exemplo. Que é um estudo de caso. Ele é, na verdade, um estudo de caso, né? De como é que se dá essa evolução da consciência, como que faz esse brincamento, né? De vidas passadas com as vidas atuais. Sim, muito bom. Não, e realmente com uma leitura fluida, assim, bem... A intenção foi essa, a intenção foi aproximar o leitor do Zéfiro. Porque senão ficava aquela coisa assim, o Zéfiro, a paridade. Eu acho que não é por aí, né? A gente tem que ver como consciência. Então foi uma maneira de trazer o Zéfiro mais próximo do leitor. E outra coisa que eu me preocupei, à medida que eu fui escrevendo o livro, naturalmente a gente vai entrando no holopensene do livro, né? Qualquer livro é assim. No caso do Zéfiro, eu fui entrando naturalmente no holopensene do Zéfiro. E o holopensene não só do Zéfiro, porque quando a gente fala de Zéfiro, a gente está falando daquela equipex, que ele participa e que são os coadjutores. Então, quando você entra nesse holopensene, eu quero dizer que dentro da minha experiência é muito bom. Sabe, aquilo te expande, você pensa melhor nessa situação de escrever, sabe? Você vê um mundo diferente, você sobrepaira a problemática humana, as coisas começam a fazer sentido. Então, eu queria muito tentar, né, a partir do livro, fazer com que o leitor tivesse um pouco esse contato, sabe? O contato com o holopensene dessa equipex. Porque se isso
acontece com alguns leitores, já valeu a pena, né? De ter aquela experiência que às vezes a gente não consegue ter no dia a dia, né? Mesmo assim, junto com o professor Valdo, na intrafisicalidade é diferente. Mas quando você entra no mater pensene do livro e dessa Equipex, aí a intenção minha foi justamente aproximar, né? Aproximar o leitor dessa realidade. Isso, dar uma amostra do que é essa realidade. Desse óleo pensene, sabe? E aí você tem uma visão de conjunto dessa especialidade que é a evoluciologia. Eu acho que esse livro aqui, a gente colocou que a especialidade é a egocarmologia. Eu acho que era isso que a gente colocou, a egocarmologia, porque identidade extra é egocarmologia. No entanto, o pano de fundo do livro é a evoluciologia, né? Então, é isso que eu acho legal, porque a gente vai entendendo os princípios da evoluciologia a partir de um estudo de caso. E como ele tem memória, ele pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? Porque ele vai relatando. E aí a gente vai, pelo menos eu fui, entendendo vários conceitos que eu entendia, achava que entendia, quando ele escreveu 700 experimentos, mas que agora faziam mais sentido, porque eu tinha um caso para estudar. E ele refletia certos princípios, eu digo ele, o caso Zéfiro. Entendeu isso? Que é como se, assim, aquilo que você teve contato, você via a materialização dos princípios. Não, a gente via a partir do Zéfiro a vivência de princípios que o professor Valdo traz em teoria nos seus livros. Certo. E o Zéfiro era o exemplo daquilo. E o bacana é, se a pessoa ler esse livro com calma, às vezes vai ter que ler mais de uma vez, e depois você vai ler os 700 experimentos, você vai entender muito mais os 700 experimentos depois de ter esse livro aqui. Porque aí você enxerga o Zéfiro dentro dos 700 experimentos. Para mim isso foi assim nítido, sabe? Eu fui ler certas coisas dos 700 experimentos, aí eu entendia por que o professor Valdo tinha escrito daquela maneira, tinha falado daquele teste, porque tinha a ver com o Zéfiro. Aqueles 700 experimentos é puro Zéfiro, sabe? E Equipex. Então aí a gente começa a entender um pouco mais a conscienciologia de uma maneira geral. Muito bom, muito bacana. A gente tem uma pergunta e... Pergunta da Rose Guilherme, de Blumenau, Santa Catarina. Ela diz assim, uma questão. Gostaria de saber se o professor Valdo foi vago na exposição das suas retrovidas, na sua concepção da autora, para a construção desse livro. Foi vago? A pergunta se você, não, ele não você foi acha vago. Eu preciso fazer essa pergunta, que nem todos estão... Acho que o Marcos já falou. Todos ouviram essa pergunta que o Marcos fez? Acho que sim, né? Se o professor Valdo foi vago na exposição de retrovidas, não é isso? Isso. A sua opinião? A minha opinião, eu acho que ele se esmerou para detalhar os detalhes do que ele se lembrava e do que a Equipex deixava falar. Isso é muito importante, entendeu? Restrições, né? Então é claro que existem restrições quando envolve outras pessoas, outros contextos. Então, se houve algum tipo de censura, eu penso que alguns detalhes que envolviam terceiras pessoas, outros grupos, de repente ele fala, não, isso não, né, não podemos entrar muito. Mas na maioria dos casos ele se esmerou. Eu até tinha assim, um pouco de pena do professor Valdo, porque a gente voltava na semana assim, mas professor Valdo, explica melhor isso. E ele com aquela paciência, né? Acho que falava de novo. Aí falava, detalhava, e aí a gente não entendia uma passagem, não, o professor Valdo não está claro. Aí eu trazia um desenho, eu trazia um mapa, assim. Não, veja se nós entendemos o que o senhor está querendo falar. Aí eu mostrava o mapa, ele olhava e pronto. Então eu acho que ele se esmerou muito. Mas é claro, provavelmente não falou tudo, porque o professor Valdo tinha aquele Equipex da censura, no bom sentido, né? Olha, isso aqui pode afetar um grupo. Mas não foi isso a tônica, não. A tônica foi dele falar o máximo que ele podia. O máximo que ele podia. Muito bom. Dentro disso, assim, a gente já falou um pouquinho, mas
Qual que você acha que é a importância de nós, intermissivistas, lermos esse livro? Eu queria que você me aprofundasse. Eu acho assim, ó, eu sempre tive curiosidade de entender de onde veio essa tal de conscienciologia, né? O professor Valdo trouxe essa proposta, que beleza, será que saiu da cabeça dele? Ele teve essa ideia. E até então, até uns anos atrás, a gente achava que sim, né? Que ele propôs a ciência, e é verdade, ele propôs. Mas aí, quando a gente vai entender os bastidores da conscienciologia, a gente vê que é um projeto muito maior e é um projeto da Reurbex. A conscienciologia é um projeto da Reurbex. Então, eu acho que esse livro, se a pessoa ela é intermissivista, ela deveria ler, pelo menos para se inteirar de como surgiu a conscienciologia. Tem uma frase do livro, em algum lugar, aí que eu não lembro exatamente aonde, que ele fala assim, ó, a conscienciologia reflete a vivência e o pensamento dos serenões. Aí eu falei, cara, é lógico. Você entende? A conscienciologia não é uma coisa inventada, é uma coisa vivenciada por alguém. Esse alguém são as personalidades mais lúcidas desse planeta, e a conscienciologia nada mais é do que a decodificação precária, até certo ponto, de como eles vivenciam e enxergam o mundo. É uma visão de mundo, não é? Então isso eu achei bem interessante para a gente entender de onde veio essa coisa que é a tal da conscienciologia. E ele falava também, falou recentemente, várias vezes, né, que a conscienciologia, falou nessa entrevista que ele deu hoje, né, que a conscienciologia reflete o curso intermissivo. Ah, legal, mas esse curso intermissivo, ele reflete o que os serenões pensionizam, e o que os serenões vivenciam. Então, isso aí é legal a gente entender, e de certa maneira isso está expresso aqui no livro, na seção intermissiologia. Na hora que a gente fala aqui, por exemplo, o capítulo 9 e 10, principalmente o capítulo 10, que fala o papel de atrator ressomático na maxi-proex conscienciológica, né? O capítulo 10 tenta mostrar um pouco disso, que é nas palavras do próprio professor, como é que ele, da onde ele se baseou, né, para criar a conscienciologia. Temos uma pergunta? Uma pergunta da mesma participante, a Rosicléia de Blumenau, Santa Catarina. Ela diz, gostaria de saber com relação ao que o pessoal diz respeito dele ter sido Nostradamus, se ele confirmou isso. Não, isso aí ele não confirmou oficialmente, não. Há rumores, né, gente, de ser, mas por exemplo, eu fiz essa pergunta, né, obviamente que eu fiz, mas ele falou, não, isso aí vamos deixar para lá. Ele nunca assumiu assim publicamente ter sido, não. Então fica essa interrogação para nós, que assim quando a gente dessomar, se a gente encontrar o Zé, a gente vai falar, agora me conta, agora conta, não é ou não é? Mas ele assim publicamente, eu nunca vi o professor Valdo dizer com todas as letras que ele tinha sido Nostradamus. Agora, dá a entender que faz parte de uma equipe e tudo mais, mas ele não assumiu. Em nenhum momento na entrevista isso, em nenhum momento a gente tem essa assunção do professor Valdo a respeito disso. Tem mais alguma? Tem mais uma, Cristiane, dessa vez, de Corumbá, dá uma pergunta. Poderia comentar se houve alguma manifestação do Zéfiro no CAEC depois da dessoma do Valdo? Olha, se teve, né, muitos já falaram, se é verdade eu não sei. Porque agora é o princípio da descrença. Então tem um que sonhou, a gente, será que é verdade? Não sei. Eu não tenho capacidade de mensurar o parapsiquismo alheio, né? Então, assim, consensualmente, nós não temos esse parafado. Não tem. Nós não tivemos nada disso até o momento. Mabel, eu queria que você falasse um pouquinho das maiores dificuldades. Você já também comentou, né, que aí não sei se quer acrescentar ainda mais. Mas tem uma outra dificuldade que é grande nesse livro, que é assim, onde é que você vai arrumar fontes? Se o livro ele é baseado numa realidade extrafísica, o contraponto factual, ele é muito complicado, né? Então, você não tem, você pode até procurar lá uma informação de vidas passadas, aí é fácil, os druidas, como eram os druidas? Os druidas tinham a ver com Carvalho.
Ah, tem a ver com Carvalho. O professor Valdo teve aquela vida na Inglaterra, que ele viu uma árvore milenar que era um carvalho. E lá tinha vivido o povo celta. Então isso tudo fecha do ponto de vista histórico, né? E dá para você rastrear. Mas e para você rastrear os fatos, os parafatos históricos? Aí é complicadíssimo, porque depende da memória. Então era mais ou menos o que ele se lembrava, né? E eu não tinha como fazer um cotejo para dizer, olha, será que o meu entrevistado está falando a verdade? Né? Ah, isso foi assim mesmo? Eu não tenho como fazer isso, né? Então fica essa situação que metodologicamente você explica, né? Porque o paradigma ali é consciencial, a recognição é sua, não é minha, sim, e por aí vai. E é um relato de caso. E é um estudo de caso, né? Então, que é livre. Que é livre. Pra gente mas existe essa dificuldade. Outra dificuldade que eu vejo, assim, a memória, ela é danadinha, né? Porque à medida que vai passando o tempo, você, eu, qualquer pessoa aqui, a gente vai acrescentando coisas à nossa memória. E aquilo que aconteceu conosco e que nós tínhamos uma visão naquele momento, depois de 20 anos, a nossa interpretação é diferente sobre aquele fato do passado. E imagina depois de séculos. Entende? Você vai lembrar alguma coisa do passado e você vai reinterpretar com a sua cabeça de hoje. Isso é complexo, né? Mas também não tem como fugir disso. Entende? Então, isso tudo permeou o desenvolvimento desse livro, né? E faz parte da condição do livro. Porque ele é um livro, até certo ponto, estreante, né? Na tentativa de se chegar minimamente, a um começo de uma biografia. Então, isso aí é complexo, né? Metodologicamente falando. Mas você fala da dificuldade mnemônica, mas está mais para o professor Valdo. É para o professor Valdo e para quem escreve, porque tá aqui, ok, ele falou, e como é que eu confirmo? Não, mas daí está no campo da confirmação. É. Tipo assim, da memória, no caso dele. A dele também. Eu questiono a memória pelo seguinte, todo mundo que conta um caso, às vezes aumenta um ponto. E faz parte do processo cognitivo. E mesmo que você queira ser super fidedigno, e o professor Valdo se preocupava muito com isso, da fidedignidade, da rememoração, ele é outra pessoa hoje. Então, a maneira de interpretar aquele fato, é claro que pode, né, eventualmente, passar por um outro filtro. Eu escrevo isso na introdução do livro, né? Isso faz parte desse livro também. Mas, em tese, todo o material de história passa por Você interpretação. Então, está aqui uma historiadora para me ajudar. Porque não existe nenhum livro de história que não tenha ainda fidedigno, porque sempre é uma interpretação. Exatamente. Então já está explicado. A metodologia já é essa mesmo, não tem como não ser. E quando a gente fala de história oral, eu até fiz um verbete que você mediou, né? A história oral, quando a gente faz entrevista com alguém, o pesquisador ele não está preocupado em saber se aquilo é verdade ou não. Quer saber como a pessoa enxerga. Na verdade, é uma interpretação daquilo que aconteceu que você vai dar um embasamento teórico, mas aquilo que o cara falou, em geral, é a interpretação dele também. A sua visão de mundo, né? Eu até fui ler vários livros sobre história oral, seu verbete, para eu me familiarizar com essa metodologia que não é minha área, né? Não sou historiadora. Uma outra dúvida que eu tenho, que daí está no campo da memória que você falou, por exemplo, no nosso caso, quando a gente vai rememorar algo, tem esse problema que você falou das lacunas e daí do preenchimento da informação que não existiu. Exato, também tem isso. Mas no caso do professor Valdo, na entrevista, e é uma dúvida que eu tenho, eram memórias que ele estava rememorando ou era retrocognição, ou seja, ele revivenciou aquela situação mais recentemente e aí está mais fresco. Não, ele revivenciou, mas eu não acho que o professor Valdo encaixou coisas, não é essa a minha ideia. Ele rememorou, ele teve várias retrocognições sobre esse assunto. A maneira de interpretar é que eu falei, bom, é hoje, ele está interpretando hoje. Eu não vejo assim, só de colocar, não foi esse meu viés. O meu viés foi assim, ok, eu vou contar um caso que aconteceu comigo há 8.000 anos, com o meu cérebro de hoje. Então é claro que a minha interpretação, ela é de hoje, ela não é de 8.000 anos.
que é um caso, às vezes, de algumas condições que ele teve. É nesse sentido, entendeu? Que eu entendo que à medida que a pessoa vai evoluindo, ela reinterpreta fatos passados sobre o olhar atual. Isso, mas eu não acho que isso está errado, não é nesse sentido. Fica muito mais rico. Fica mais rico e faz parte da metodologia desse livro. Porque é um livro baseado em memória pretérita, em memória intermissiva. Em memória intermissiva. Então, eu acho que isso que eu achei muito interessante. Para mim, eu escrevendo esse livro, para mim foi interessante, porque eu fui entrando nessa seara, né? Diferente, que não é factual apenas, né? Mas você mexe com outros elementos. Eu gostei muito. Temos mais uma pergunta aí. Temos várias. Várias. Bom, Tá. a seguinte aqui é do Marcelo da Silva, da Suíça. Então ele pergunta: por favor, gostaria de ouvir a opinião da Mabel sobre a conscienciologia. Se você acredita, Mabel, que num futuro distante a conscienciologia possa tomar um rumo religioso devido a uma interpretação inadequada de todo o material escrito e gravado, deixado assim como outras religiões. Eu acho que tudo é possível, né? Aí vem a história de novo. Se a gente olhar a história da humanidade, a história do desenvolvimento das ideias, das filosofias, é possível que as pessoas distorçam? Claro que é, porque é feita por ser humano, né? Então depende daquela criatura que vai interpretar o que está escrito. Então, se tiver um grupo que de repente descamba, esquece, né? Minimiza o princípio da descrença e resolve adotar isso como religião, eu acho que é possível que aconteça. E outra coisa, a gente não tem como controlar isso. E outra coisa também, eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Assim, olha, eu tenho que me manter lúcida, crítica, no princípio da descrença. Mas se tem alguém que queira fundar uma religião a partir de agora, ou a partir no futuro, o que a gente vai fazer? O que tem de material até agora seria só baseado numa má intenção nessa interpretação. Uma má intenção e imaturidade. Porque é aquela coisa, você troca o anjo da guarda por amparador e acha que é a mesma coisa. Então, tudo isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. E faz parte, né? Faz parte da evolução do conhecimento. É uma incógnita, um ponto de interrogação. Agora, é isso que a gente tem até comentado no círculo, né, mental somático, a questão de fortalecer a postura de pesquisador, do princípio da descrença, porque senão fica, ele apareceu, né, professor Naldo, né, o Zé fica, ele apareceu, né, fica um acreditando. Claro. Agora, uma vez eu perguntei ao professor Valdo, professor Valdo, mas essa mesma pergunta, mas se descambar lá no futuro? Ele falou, Mabel, que bobagem, a gente já fez isso, a gente volta aqui e faz tudo de novo. Tipo assim, aí que vem, entendeu? Exato, então você vem e retoma, às vezes num patamar superior, até que a coisa vai equalizando, né? Haverá uma equalização da maneira de interpretar para fenômenos, né? Com a evolução do planeta. Então, eu acho que a gente também não tem que sofrer muito com isso, a gente tem que ver a nossa postura, né? A nossa postura perante a ciência. Mas o que os outros, que não controlamos, vão fazer daqui a 2 séculos, aí é difícil, né? Vamos lá, outra pergunta. Por enquanto não tem não. Não, você falou várias? Ok. Tá. Bom, facilitadores. Dentro de tudo isso, você falou das dificuldades. E quais foram os facilitadores? O maior facilitador, com certeza, foi ele. Né? A paciência do professor Valdo, né? De estar ali toda manhã, às vezes no frio, e ele lá vinha com a luvinha dele, né? Às 8 horas da manhã, para a gente estar conversando ali no tertuliário. Então, o maior facilitador foi o despojamento do professor Valdo, a boa vontade de estar lá sempre naquele horário que a gente marcava. Lembrando que naquela época não tinha mini tertúlia ainda, mas tinha tertúlia de tarde, né, do almoço. Então ele passava às vezes a manhã inteira falando e ainda ia falar na tertúlia da tarde. Então esse despojamento do professor Valdo foi essencial para fazer o livro. A segunda é a equipinha.
A gente montou uma equipe muito grande de pessoas que nos ajudou, não só nas entrevistas, mas principalmente na transcrição das entrevistas. Gente, é um trabalho hercúleo, né? E quem trabalha com isso, quem trabalha com isso são horas e horas e horas e horas e horas de entrevistas. Acho que foram mais de 40 horas, não é isso que a gente... Então, e aí alguém teve que sentar e ir decodificando, transcrevendo, melhor dizendo, o que ele falava. Então foi uma equipe grande que ajudou demais, né? Então eu acho que os facilitadores foram esses, sabe? O próprio professor Valdo e a equipe que fez com muito bom gosto, com muita motivação esse trabalho e que sem essa equipe não seria possível, porque era muita informação e você vê, eu tive que olhar tudo aquilo e resumir, né? Porque também a gente tem que contar aquilo que é mais factível, que é mais consistente, sabe? As elucubrações você não pode entrar, então você tem que ter uma consistência. Então a gente teve que separar algumas coisas, aprofundar outras e assim por diante. Foi feito em quanto tempo, Mabel, o livro? Esse livro, na verdade, não foram 2 anos. Não foram 2 anos, porque depois, assim, de escrita, né? Eu acho que as entrevistas foram até 2012. Isso. Não é isso? Maio, E eu entreguei o livro na Editares em fevereiro de 2014. Então foi esse tempo aí bem rápido, né? Mas é porque já estava tudo muito fresco, né? Não, e cada entrevista você escrevia, compilava, sistematizava, fazer associação. E o nosso desafio era fazer as perguntas da próxima entrevista. Entendeu? Então a gente ia O raciocínio, e isso tudo vamos me esclarecendo. Né? À medida que você vai fazendo essas entrevistas, você vai esclarecendo. Então, quando eu sentei para escrever, estava mais fácil para mim. Porque eu tinha mais ou menos um personagem desenhado na minha cabeça. Porque é um personagem, né? Então eu tinha um enredo daquele personagem, eu tinha que transformar aquilo em escrita. Temos mais uma questão. Mais uma pergunta. Novamente a Rosicler, de Blumenau, Santa Catarina, pergunta. Professor Valdo sabia de Sodessoma como seria? Ele comentou com vocês, interrogação, a exemplo do Chico, deve ser Chico Xavier, que sabia como seria o dia de Sodessoma? Não, o professor Valdo não comentou nada disso e nem comentaria, eu penso, porque já é impactante a situação. Ele ia falando, olha, nós vamos poder somar tal dia, tal hora. Dificilmente eu acho que ele falaria uma coisa dessas, né? Então ele não comentou isso, não comentou, ele se reservou, né, para os fatos irem acontecendo na medida que desenrolava os acontecimentos. Então ele não entrou nessa seara, não, de dizer vou morrer dessa maneira, nesse dia, nesse horário, por causa disso, de modo algum ele comentou isso. Bom, você tinha falado, Mabel, que já está para uma segunda edição do livro. E aí eu queria que você comentasse assim, o que vai ter? Quais as novidades aí para a segunda edição? As novidades do século, né? As novidades do século. Eu comecei a mexer nisso logo depois da dessoma do professor Valdo, acho que uns 4 dias depois. Eu pensei assim, bom, agora eu tenho que arrumar esse livro, até porque está se esgotando, e eu tenho que, né, colocar tudo no passado. Começa por aí, né? O verbo vai para o passado. E segundo, eu tenho alguns dados para serem acrescentados. Por exemplo, nesse meio tempo que o livro foi publicado até hoje, surgiu uma outra recognição, que é do Sebastião Caldas, né? Que o professor Valdo teria sido Sebastião Caldas, que era um português que veio para o Brasil e ele foi governador de províncias aqui no Brasil. Então eu tenho que acrescentar essa história e explicar, porque isso tem muito a ver com o início da Conscienciologia aqui no Brasil, né? O fato dele ter vivido aqui e ter vindo para cá naquela época, foi em 1650 que ele nasceu e veio depois para cá, para o Brasil, é uma linha da Reubens. Isso eu comento aqui, né? Que segundo o professor Valdo, as consciências mais evoluídas, na hora que elas estavam pensando na reurbanização, elas enxergaram a América do Sul e principalmente o Brasil como um local de escoamento, né, da reurbanização. Então as pessoas assim, algumas iam ser tiradas do eixo China
e do eixo Europa, eles iam ressomar para aqui criar uma coisa nova, que é o movimento da Helbex Planetária. Então, aquela vinda do professor Valdo para cá já estava dentro dessa linha da Helbex de preparo do continente para a Helbex propriamente dita, né? Então eu tenho que inserir isso e amarrar as pontas, porque aqui nesse livro eu já falo disso. Na verdade eu falo porque o professor Valdo falou, que é de novo no capítulo 10, que ele fala o porquê do Brasil e o porquê da América do Sul. Mas agora a gente tem o Caldas para a gente também comentar, que ele fez esse papel como infiltrado, né? Naquela condição, ele trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em Recife. Então, chama Sebastião Caldas, né? Essa personalidade, ela está na história, para a gente entender um pouco. E interessante estudar essa personalidade do Caldas, porque hoje mesmo a gente estava comentando, né? Ele ajudou, o Caldas na época que ele estava no Rio de Janeiro, ele ajudou a fazer uma reforma muito grande numa fortaleza que fica na cidade de Niterói. Não lembro exatamente o nome da fortaleza agora. Mas o Caldas, ele trabalhou em favor dessa fortaleza para poder defender ali a província do Rio de Janeiro e a chegada, né, de navios naquela época pela costa atlântica. E hoje, um voluntário do Rio de Janeiro descobriu que dentro dessa fortaleza foi construído um espaço de eventos, que tem restaurante e eventos de casamento e etc. E esse espaço se chama Espaço Zéfiro. Não acredito. Nossa, Gente, chama Espaço Zéfiro. Agora esse povo que está me escutando que adora a sincronicidade, esse Espaço Zéfiro, ele foi inaugurado no dia 12 de abril de 2011, que é a data de aniversário do professor Paulo. E 2011? E 2011, que é o número que ele sempre falava. Então, eu ainda preciso ir lá, esse voluntário está buscando conhecer os proprietários desse espaço. Você é dentro da Baía de Guanabara ou você não passa oceânica de Niterói? Ele tinha casa. Não, é bem assim. Não, é Niterói. É dentro da Bahia, na defesa ali. Pois é. E tem esse espaço Zéfiro. Tem umas ilhas que hoje são usadas, era a Ilha do Baile, alguma coisa, mas não que sejam usadas hoje em dia, né? Não, mas por que chama Zéfiro? Tem todo mundo. E por que já tiraram? Nós vamos fazer essa entrevista com os donos. Esse nosso voluntário lá está ajudando demais. Ele já tirou fotos, ele já descobriu essa data da inauguração do espaço. Não, coincidência é absurda, né? Dia 12 de abril foi a inauguração desse espaço. Então, o que acontece? Tudo isso. Que é o aniversário dele. Tudo isso eu tenho que trazer para agora, para essa segunda edição, e fazer os cotejos, as correlações, porque dali a gente pode tirar outras hipóteses, né? É um novo local do baile. É um novo local do baile. Olha aí, eu fico... É bem pensado. Tem, acho que uma pergunta. Tem uma pergunta. Essa pergunta seguinte, eu acho que foi parcialmente respondida já. O Reinaldo Cruz, acho que a Cristina captou. Porque ele pergunta justamente qual fato ou parafato a autora tem a intenção de colocar em uma segunda edição. Então esse é uma. O outro fato, que no caso é um parafato, é que durante o evento dessa noite mnemônica, noite de gala, né, o professor Valdo ele foi fazer um terno específico, que ele queria um terno inglês, branco. E aí então nós descobrimos na cidade um ateliê, que era o melhor ateliê para fazer esse tipo de traje, né? Então a gente escolheu o tecido, teve um grupo, era uma equipe, né, ajudando. Ele escolheu um tecido, aí nós fomos lá algumas vezes, eu digo uma quantidade X de pessoas, né? Nós fomos lá para fazer esse terno do professor Valdo. E um dia que ele estava provando o terno, né, ele olhou no espelho do ateliê e ele teve uma retrocognição de uma época que ele era consciência e que ele apareceu para um grupo de landlords da Cornualha, que estava tendo um almoço, um jantar, melhor dizendo, na Cornualha, num castelo, com vários landlords que estavam falando de agricultura.
E o professor Valdo lembrou que ele, Zéfiro, se materializou naquele castelo e ele apareceu para aquele grupo materializado. As consciências viram o Zéfiro passar, porque era como se fosse uma mensagem do que eles estavam discutindo da agricultura, como o Zéfiro dizia, se vocês têm que fazer isso, era uma confirmação do propósito deles. E diz o professor Valdo, então, que depois ele saiu por uma outra porta e foi olhar os serviçais do castelo, né? Então tinha tanto os landlords como tinha os serviçais que estavam, era um banquete que estava acontecendo naquele evento. Aí tudo bem. Aí então o professor Valdo lembrou disso. E quando ele lembrou, ele falou assim, olha, nós precisamos reunir num jantar todas as pessoas que estão fazendo roupa nesse ateliê, porque elas fazem parte dessa história, e todas as pessoas que se reuniram para me ajudar a vir aqui fazer essa roupa. Então as pessoas que iam lá no dia da prova da roupa, que estavam buscando chapéu, né? Então nós fizemos um jantar para ele explicar e dizer assim, olha, agora vocês têm que descobrir, ele não disse quem era consim naquela época dos landlords e quem era conscientes, que tinha uma parte daquelas pessoas que estavam com ele, Zéfiro, naquela aparição. Então, aí tá ótimo, então nós temos esse fato para estudar. Aí um colega nosso, que é rato de pesquisa na internet, ele começou a pesquisar, e não é que ele encontrou um jantar de centenas de landlords num castelo da Cornualha em 1700 e alguma coisa. E nesse jantar estava sendo discutido, exatamente o que o professor falou, estava sendo discutido os grãos, como é que ia ser a agricultura a partir daquele momento. E aí então tinha na internet a foto da sala de jantar, hoje, daquele castelo. E aí então esse voluntário trouxe, e olha só como é interessante, o professor Valdo dizia, nessa rememoração dele, que nessa sala tinha um mezanino, e que ele passou também por esse mezanino. Então quando o rapaz trouxe a foto, a gente começou a procurar o tal do mezanino, e tinha o mezanino, que era onde ficava a orquestra tocando, e ela ficava em cima, tinha uns arcos assim, e os músicos ficavam ali, nesse castelo. Então, enfim, aí agora eu tenho que estudar bem essa história dos landlords, para poder contar essa aparição do professor Valdo, né, do Zé. Lá também. Não, aí já tem um monte de gente querendo ir lá, mas já tem gente que já programou para o ano que vem, pelo menos dessas pessoas, que supostamente que tem uma relação direta com esse evento, né, para poder fazer uma visita à Cornualha. E o mais legal, esse castelo, ele oferece jantar naquela mesa, naquele ambiente, não sei se é a mesma mesa, mas naquele ambiente com trajes da época. E aí você paga para ter um jantar inglês da Cornualha, como se fosse a nossa noite de gala. Só que a nossa noite de gala naquela época. E aí então as pessoas chegam trajadas, né, os anfitriões do evento ali, e aí obviamente tem um preço razoável para você participar do jantar, mas enfim, você está naquela sala, naquele ambiente. Embora o castelo, historicamente a gente lendo ali, ele passou por reformas, né, daquela época para cá. Agora, Mabel, não teve um filme que relatou isso? Não? Eu não sei. Não. Dos landlords da Cornualha? Dessa aparição do... Não? Não, é que o professor Valdo sempre ele comparava com aquele personagem de quadrinhos, o Gentleman, né? Que era um personagem de quadrinhos que aparecia com cartola e aparecia com fraque. E ele dizia que ele tinha aparecido naquela situação com uma roupa igual àquela, de fraque, que era uma imitação da roupa que ele estava usando no bar. Quer dizer, ele imitou essa roupa. Ghost. Era o Ghost Gentleman, né? O nome do Ghost é esse. Tem outras
perguntas aqui. Vamos lá. Meu irmão fez um comentário aqui, dizendo que a fortaleza chama-se Fortaleza de Santa Cruz. Isso aí. Niterói. É isso aí. Né, o Gabriel Lara, inclusive, diz que já foi lá em 2013. Né? Bom, agora voltando às perguntas aqui, o Carlos Sprenger pergunta: na produção do documentário sobre o professor Valdo, a Kyria Moira reuniu muito material gravado que ela mesma, em reunião com os voluntários no CEA Florianópolis, salientou que é suficiente para mais 3 documentários ainda. Os projetos de escrita da biografia de Valdo Vieira e sobre o EM podem utilizar esse material como fonte? Pode, tudo é possível, né? Agora, o pessoal da biografia já tem muito material, né? A professora Nara, o professor Everton, eles têm muito, porque o próprio professor Valdo doou muita coisa para eles, para ter fontes históricas, né? Então pode ser fontes da Kyria, mas só o que a professora Nara e o professor Everton têm, eles já têm trabalho há alguns anos, né? Para poder desenvolver essa biografia. Então, claro, tem que reunir tudo, colocar, né, no liquidificador e produzir alguma coisa que obviamente vai ser a biografia mais extensa, mais detalhada que a gente tem do professor Valdo. Mas, né, esse trabalho da Kyria também vai. Também vai ajudar. Né? Vamos lá. Tá, mais um comentário aqui. Novamente, o Alexandre Dung fala que o castelo chama Castelo de Treves, né? Isso mesmo. Ele e o Dung ajudou muito nessa pesquisa. Ajudaram a pesquisar. Seu irmão ajudou. E Paul Dark, que é o nome da série. Não um filme, mas uma série. Tem uma série que eu estou assistindo, vale muito a pena assistir essa série. É filmada nesse castelo. Não chega a ser um documento. Não, agora quem sobre a quer aparição. conversar, eu preciso conversar com o Alexandre, porque eu não sabia, eu estou vendo Paul Dark, é uma série. Parece que é filmada eu acho, nesse castelo. Então, eu estou pesquisando isso. Porque o cara tinha falado. Não, parece que não está na até o momento do Paul Dark que eu já assisti, não, é uma história de um romance, que tem umas minas e o rapaz perde o pai, volta da guerra, tem que recuperar a mina e as minas estão fechadas, fracassadas, blá blá. Então tem uma coisa assim. Mas eu não sabia. Diz que tem cenas no castelo. Na verdade é na Cornualha, como você diz. É lindíssima essa série, no sentido de quem quer conhecer a Cornualha, as paisagens, a fotografia dessa série é muito bonita. Porque tem várias imagens, né, deles andando a cavalo na costa, né, do oceano. Então é bem bonito lá de ver. A Cornualha é muito bonita, através desse filme a gente vê que é muito bonita. Mas eu não sabia que tem cenas, então eu tenho que conversar com o Dung e com o Eduardo para saber um pouco mais de detalhes, agora que eu vou ter que entrar nessa seara, né, de acrescentar essas aparições. Provavelmente eu vou acrescentar no capítulo 8, que é um capítulo de comunicação interdimensional. Pois não. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Deixa eu ver. Reinaldo Cruz pergunta. Autora, poderia comentar sobre Moisés, o Velho Testamento, e Zéfiro ajudando com o maná do deserto? Pois é, essa é uma outra coisa que ele lembrou que eu vou ter que escrever, não sei como, porque um belo dia eu estou entrando numa mini tertúlia, no tertuliário, o professor Valdo me chama e me dá um papel, eu estou com esse papel lá em casa, e ele fala assim, você tem que estudar o maná. Você tem que estudar o maná, porque o maná era o alimento dos foragidos lá, né, que saíram do Egito com Moisés para fuga. E eu falava assim, mas sim, né? Desenvolve para a pessoa desenvolver a ideia. E diz o professor Valdo que o Zéfiro, mas isso aí, gente, tem que estudar, tá? O Zéfiro e as consciências auxiliaram Moisés nessa saída do Egito, indicando os locais aonde haveria alimento para aquele êxodo, né? Para que aquela grande população não dessomasse por fome. Então parece que tinha uma equipe extrafísica auxiliando o caminhar, o trajeto daquele êxodo. Mas aí é uma coisa que eu vou ter que estudar com mais calma, porque aí já é difícil ter dados, né?
Mas eu tenho esse papel lá, ele dando os dados, Moisés, Maná, Êxodo, ele marcou uma série de coisas para que eu estudasse com mais tranquilidade. Mas aí isso foi recentemente, deve ter sido uns 3, 4 meses, quem sabe. O maná é como se fosse um cactus? Não, maná como se fosse, é uma semente. E dentro tem água. Eu não sei, ele tem algum eu não sei, eu tenho que estudar, né? Mas é um alimento. E foi através desse maná que dizem, supostamente, também não sei se é verdade, eu vou ter que estudar, que essa parte dessa população não morreu porque se alimentavam disso. Mas enfim, tanto é que existe aquela coisa da empresa Maná, de adubo. Então, maná é um termo que vem dali, né? Parece que é uma semente. É uma semente, né? Por isso que eles falam, o maná adubando Dá, porque ela faz isso, né? Ela abre. Então, aí eu vou ter que estudar. Então, é um terceiro item que eu vou decidir ainda se eu vou colocar no livro ou não. Eu tenho que decidir porque eu tenho que ter elementos mais concretos para poder... Por exemplo, esse do castelo da Cornualha, eu tenho muitos elementos. Porque teve a tal da reunião real. Essa história do Sebastião, do Caldas, eu tenho muitos elementos também. Tem gente que está estudando lá em Portugal, né? Nós temos um voluntário lá que vai na cidade que o Caldas nasceu, para ver se tem alguma imagem dele, documentos, para saber exatamente a história dele. Então eu tenho elementos, agora do Maná vai ser mais complicado. A Rosicléia de Blumenau, ela pergunta justamente, acho que é mais para repetir, né? Ele falou quando do Sebastião Caldas? Está perguntando em que época? Não, quando aqui? Não, o Sebastião Caldas de 1650 a 1713. Ele falou do Sebastião Caldas esse semestre agora. Que ele comentou a existência que ele teria sido. Porque ele sempre comentou a história, que ele foi um português que veio, sempre falou isso, que foi português que veio para o Brasil e que ele levou um tiro na perna e blá blá blá, e que ele não morreu com esse tiro e etc, etc. Toda a vida ele contou essa história. Eu não coloquei no livro porque nem sei se eu coloquei, mas eu acho que não. Não tem muitos elementos. Foi um português que levou um tiro na perna. Bom, e aí? Mas agora não. Agora ele deu nome, sobrenome, a época, tem família, teve vários filhos, esse Sebastião Caldas. Ele foi assim, um elemento da Guerra dos Mascates em Pernambuco. Ele era uma personalidade extremamente controvertida, assim, firme nos seus posicionamentos. Então já tem mais elementos para a gente poder trazer no livro, né? Então aí eu vou acrescentar isso tentando com mais detalhes, com a ajuda desses colegas, né, que estão estudando. Então, tem esse voluntário de Niterói que está nos ajudando, do Rio de Janeiro, que está nos ajudando muito, e tem essa pessoa de Portugal, que vai voltar aqui no Brasil agora, mas ela vai voltar logo para Lisboa, e ela vai fazer essa viagem, né, para a cidadezinha onde o Caldas nasceu. É toda uma equipe, né? Não, tem que ser, porque é um livro de história, né? De histórico. Qual é o nome da cidade? Pois é, eu não lembro. Não, mas é a cidade de Mícoro. Mas eu realmente não sei. É no norte, não é Gerês, não chega a ser Gerês, mas não é uma cidade conhecida, é uma cidade daqueles pueblezinhos, sabe? Aqueles pueblos que tem no norte de Portugal. Não, nada conhecido. Ele falou o nome e nem me fixei. Próximo à fronteira com a Espanha. Eu tenho uma pergunta. O Caldas é de 1650. O Valdo sempre comentava que o início dos cursos intensivos foi em 1150. Não era o início dos cursos intensivos que ele comentava exatamente, né? Ele falava assim, eu tenho isso registrado, por isso que eu sempre uso nos meus materiais. Digamos assim, não é bem a programação, isso, não é a Reunidex, Aí, em 1650, iniciou o curso intermissivo incipiente. Mas que nem a gente é mais isso. Eu me lembro que ele falava assim, do início da ciência moderna, e aí em 1950 os cursos intermissivos começaram a ser oferecidos em lives, cargos, técnicos, enfim. Aí me chamou a atenção essa data de 1650,
Porque foi justamente essa data. Porque é da Helbex. E uma vez ele deu uma tarefa que ele disse o seguinte: registrem todos os fatos que ocorreram em 1651. Porque na verdade, é que 1650 a 1651 tem muito a ver com as academias de ciência da Inglaterra, com a coisa da Revolução Científica. Então, isso invisíveis. Então, isso tudo mostra o que a gente estava falando no comecinho da entrevista hoje, que é o movimento da Helbex. O movimento da ciência, de você sair um pouco daquele dogma religioso e buscar o conhecimento. Então parece que nessa época, né, deflagrou-se um movimento emancipatório do planeta, né, vamos dizer assim, em termos de conhecimento. E foi exatamente quando Caldas ressomou em Portugal, e que depois ele veio para o Brasil. É por isso que eu estou falando, é um movimento grande, a gente tem que enxergar isso aos olhos da Conscienciologia, a gente tem que enxergar como o olhar da Helbex. É a Helbex, como é que fala? América do Sul, né? Esse movimento e América do Norte também, as Américas, de maneira geral, elas estão dentro desse movimento da Helbex. E na Europa, a contrapartida foram os colégios invisíveis, a Royal Academy e por aí vai. Tudo é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. É muito bacana, bem bacana isso. Bom, mais uma pergunta. Estamos aí quase finalizando a entrevista. Vamos lá. Temos aí, acho que mais 2 perguntas. Vamos tentar. A primeira é do André, tá? Ele pergunta: o Zéfiro disse onde e quando seria a sua próxima missão? Ele imagina que seja na África. Ele achava que ia ser na China, mas aí algumas coisas mudaram nessa situação de reurbanização, então ele acha que é na África. Então tem aqui no livro, capítulo 13, que a gente chamou de prospectivologia a Helbex no continente africano. O professor Valdo supunha, né, como hipótese dele, que o Zéfiro ia ajudar a criar uma comunex sobre a África, para começar a reurbanização da África, ajudar na reurbanização do continente, ou seja, a Helbex vai chegar lá. E uma das tarefas supostamente imaginadas, seria a criação de uma comunex específica sobre o continente africano, para preparar a próxima vida, que também supostamente vai ser ou pode ser na África. E é uma vida que parece que se acontecer mesmo, né, afeta o Zéfiro e afeta os intermissivistas. Então é uma vida que pega todo mundo. Mais uma pergunta. A última pergunta vem do Reinaldo Cruz de novo. Ele pergunta: Canuto Abreu, autor do livro O Espiritismo, comenta que Zéfiro foi um druida juntamente com Allan Kardec. Pergunta: poderia comentar sobre algo que o Valdo tenha falado a respeito disso? Olha, o professor Valdo, ele assume que ele foi druida. Tanto é que nesse livro, Zéfiro, está tudo explicadinho aqui. No entanto, ele nunca confirmou que ele foi contemporâneo de Kardec. Zéfiro foi contemporâneo de Kardec. Que ele foi druida, ele foi. Que ele conheceu Kardec, todo mundo sabe, não sei se intrafísica ou extrafisicamente. Mas eu cheguei várias vezes, mas o professor Valdo, essa mesma pergunta, Canuto diz isso é fato? Ele não confirmou. Que Zéfiro, ele ressomado junto com Kardec na Gália, ele não confirmou isso, para mim não. Você pode ter alguma informação. Mas assim, ele não confirmou nada. Mas que ele foi druida, tem toda essa explicação aqui no livro, essa realidade aí, que foi uma realidade importante nas vidas dele, esse fato da passagem, né, nessa civilização celta. Isso foi importante. Sim. Bom, mais alguma pergunta aí? Olha, nosso tempo está esgotado, né? Mas tem ainda gente digitando aqui, mas Tá. acho que vai ser só de agradecer. Bom, Abel, alguma consideração a mais aí que você queria? Não, eu quero agradecer a oportunidade de dizer assim, né? Quem tiver informações, por favor, nos envie com consistência. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Minha, Pois não.
você falou aí, né? As pessoas vão provavelmente enviar muitas matérias, outras informações. Primeiro, como é que você vai fazer esse filtro? Pois é. Né? Segundo, como é que você vai saber se tem autorização para divulgar isso publicamente? Não, né? eu sei. A que nível de acesso você pode dar essa informação? Eu tenho uma certa noção. Eu tenho uma certa noção. Não estou dizendo que você não tem esse Não, eu tenho uma nível, certa noção, né? Mas é claro, não vai ser nada bombástico e a gente precisa trabalhar é o que eu digo, quanto mais cotejos, comprovações a gente puder fazer, melhor. Por isso que eu estou falando, existem certos assuntos que não deu para aprofundar, que é possível que eu não coloque, entende? Porque não dá para esgotar tudo. Você coloca aquilo que seja minimamente possível de ser comparado, Que né? vai acrescentar, mas Que mostra, por exemplo, se alguém descobriu alguma coisa do Caldas, eu agradeço. Se alguém descobriu alguma coisa dessa reunião de landlords, embora a gente já tenha muita coisa, eu agradeço. Mas assim, inventar coisa nova é complicado nessas alturas do campeonato, porque eu tenho que ser fidedigna a tudo que eu consegui nas entrevistas do professor Valdo, e é ele que é o Zéfiro, né? Não sou eu que vou falar da vida dele a partir de terceiros, né? Sim, certo. Mais alguma O coisa? pessoal diz que esse conhecer a gente em entrevista, aguarda o próximo livro, todo mundo agradecendo. Gostaram? Eu que agradeço aí a presença e as perguntas de todo Muito mundo. obrigada, Mabel, pela disponibilidade. E eu acho que assim, vai estar disponível online, né? Então isso vai ser bom, porque mais pessoas vão assistir. Pode ajudar a vir mais informações. Então, hoje agradeço a oportunidade e agradeço a pergunta de todos. Obrigada, viu? Então, boa tarde a todos e um bom final de semana.